Fala galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa Intensity 7.2 com o Leandro Carvalho. Então, vem comigo que hoje a gente vai ter muita coisa para a gente discutir na nossa manhã de hoje. Então, hoje a gente vai discutir sobre um tema muito legal que, particularmente, eu sempre curti muito, que é sobre a construção muscular. Como que a gente vai utilizar algumas estratégias para construir músculo, para ganhar massa muscular e fazer com que de fato você tenha mais resultado e consiga não só melhorar a sua estética, mas também melhorar a sua vida de modo diário. Bom, a gente vai começar a brincar isso em cima disso, vai discutir algumas coisas sobre esse tema e a gente vai conversando dia por dia. Então, durante a live, desculpa. Então, bora iniciar. Como eu falei para vocês hoje, a nosso programa Intensity 7.2 a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão. Como a gente vai construir músculo de maneira simples e prática, tranquilo? Então, para quem não sabe, essa é uma live onde eu estou organizando, que vai ser uma introdução, na verdade, do nosso evento, tá? O nosso evento ele vai ser o evento Semana do Abdômen Seco, onde eu vou dar 3 aulas te ensinando como reduzir teu abdômen, tá? E construir músculos em 12 semanas em sem monotonia. Então, se você é mulher, já fica a dica. Corre no link lá do meu perfil, clica e se inscreva. Vão ser 3 aulas grátis te ensinando um passo a passo de como conseguir de fato melhorar e ter mais resultado no seu dia a dia. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Carvalho, eu sou especialista em treinamento, definição e emagrecimento. Eu estou aqui para ajudar você, principalmente você mulher, a conseguir seus resultados. Então, vem comigo e bora começar. Então, como eu falei para vocês, galera, o tema de hoje é como construir músculos de maneira rápida e simples e, logicamente, permanente, de forma eficiente. Bom, então, antes da gente iniciar, vocês têm que primeiro entender o que é músculo. O que seria músculo para vocês? O que seria músculo na visão de cada um de vocês? Então, primeiro detalhe que eu quero que vocês entendam, gente. Músculo, na verdade, o que eles são? São tecidos, tá? Ou células, ou fibras, que elas estão ali para realizar uma função. Eles permitem que você tenha uma contração, tanto voluntária, ou seja, pela sua vontade, quanto involuntária. Um exemplo disso é justamente os nossos órgãos realizando a nossa digestão. Bom, então isso são músculos. O que acontece com esses músculos, galerinha? Esses músculos, eles são comandados, controlados pelo nosso sistema nervoso. E aí, juntamente disso, ele vai captar uma informação e vai fazer com que esse músculo tenha de fato uma ação de acordo com sua vontade e de acordo com a sua necessidade. Então, basicamente, o músculo ele está aí justamente para executar uma ação de acordo com a sua demanda, tudo bem? E aí muita gente acaba começando a confundir, perguntando: ah, Leandro, então qual a diferença de ter músculo, ter ganho de músculo e ter ganho de força? É tudo igual? Me explica um pouquinho melhor. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam: ganhar músculo, ter um aumento de músculo é diferente um pouquinho, quer dizer, não necessariamente vai ser a mesma coisa do que ganhar força. Por quê? Quando a gente fala de músculo, é justamente o aumento da área de secção transversa, ou seja, o aumento do volume das tuas fibras musculares. Quando a gente fala da questão força, já não está ligada e associada a essa questão. Ela está ligada principalmente à questão, a tua questão de entender o movimento e executar de maneira correta, fazendo com que tu tenha uma conexão neural. Um exemplo disso, bora lá. Você está começando hoje na academia ou você está recomeçando o seu treino. Então, quando você faz o trabalho do supinão lá, de flexão, extensão de cotovelo, o que acontece? Logicamente, você vai começar a ter dificuldade, vai tremer um pouquinho na subida, na descida, e lá para o final, para a terceira, quarta série de execução, já vai estar um pouco melhor, vai estar um pouquinho mais controlado. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? É justamente essa conexão neural. É o teu corpo entendendo qual músculo ele vai recrutar, qual vai ser a taxa de disparo para ele executar um determinado exercício. Então, quando a gente fala em ganhar
força, ele está conectado muito a essa questão. Então, porque a gente vê muita gente, muitas vezes, principalmente pessoas mais magrinhas, que tem uma força muito grande, justamente pela questão de conexão neural. É algo treinado e treinado, principalmente com os atletas de força e potência. Bom, então, basicamente, quando a gente fala de ganhar músculo, a gente está falando justamente de aumentar o tamanho da tua célula muscular. E quando a gente fala de ganhar força, tem mais a ver com uma questão de conexão neural e do aumento da força em si, fazendo com que melhore essa minha taxa de recrutamento. Tudo bem? Então, o que acontece? Para tentar explicar um pouquinho disso, eu tenho uma história para vocês. Na verdade, foi uma pesquisa que ela foi utilizada há anos atrás. O que eles fizeram? Eles fizeram meio que uma competição de um atleta de weightlifting, que é o levantamento de peso olímpico, e um atleta de bodybuilder, ou seja, o fisiculturista. Tá? O que eles fizeram com esses dois? Eles começaram a testar quem seria mais forte, quem seria mais apto a realizar uma tarefa. Então, eles fizeram testes de agachamento, de supino e etc. No final dessa pesquisa que eles tiveram, dessa disputa que eles tiveram, né, o que aconteceu? Foi provado que o cara do levantamento de peso olímpico, ele era muito mais forte, mais potente. Ou seja, ele conseguia carregar mais carga do que o cara do fisiculturista. O cara do fisiculturismo, desculpa. Então, quando eles foram reavaliar a questão de resistência muscular localizada, ou seja, quantas repetições aquele determinado indivíduo consegue realizar com uma carga ótima para ele, o que eles conseguiram perceber? Que o cara do fisiculturismo, ele conseguia executar um volume, ou seja, um número de repetições bem maior do que justamente o cara do levantamento de peso. E aí tu deve estar me perguntando, Leandro, mas o que isso tem a ver com o assunto? Cara, tem tudo a ver. Porque primeiro, quando a gente fala de hipertrofia, ela não está necessariamente de ganho de massa muscular ligado ao teu peso que tu vai carregar, mas sim a tua execução, tua técnica de execução, tá? E teu volume de treino. Ou seja, e a gente ainda vai ter um outro ponto que é o tempo sob tensão. Quanto tempo você vai expor aquela musculatura sobre aquela tensão do músculo. Então, quando a gente fala já de uma questão de mais força, é justamente o que acontece com a questão do levantador. Ele tem toda uma via neural já voltada para isso, desenvolvida, além da questão das fibras musculares em si. Então, quando a gente fala da questão de ganho de músculo e ganho de força, são coisas que não dependem uma da outra, digamos assim, tranquilo? E aí, pode estar me perguntando também, Leandro, mas e aquela galera que além de treinar força, treina força e não fica com aquele físico definido, ele parece o tempo todo inchado? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Qual a diferença de ganhar massa muscular e ficar inchado? Bom, basicamente o que acontece com essa galera? Quando a gente fala da questão de fato definir o físico, ganhar massa muscular e ter resultado com isso, o que acontece muito? Muitas pessoas focam muito na questão do treino e elas esquecem que para eu ter um melhor resultado eu preciso controlar a minha questão alimentar. Mas Leandro, controla a minha alimentação, mas aí todo final de semana eu tô na cervejinha, tô no churrasco, etc. Eu tenho uma vida social. Tudo bem, tranquilo. Se é isso que você quer, se é isso que você se sente bem, tudo bem. Mas aí você atrelar a justamente essa questão de ganho de massa e justamente o acúmulo de gordura, muitas vezes não é eficaz. Muitas vezes não, na verdade não é eficaz. O que acontece? Quando o magrinho lá, pensa lá no cara, aquele filé de borboleta, sequinho, não tem massa muscular nenhuma, come de tudo e não engorda. Aí ele chega na academia e ele quer ganhar massa muscular, quer mudar o padrão do corpo dele. O que vai acontecer? Ele acha que se ele for comer McDonald's, tomar refrigerante, fazer de tudo, isso vai contribuir para o processo de hipertrofia dele. E a gente sabe que ao longo prazo isso não acontece. Um exemplo muito claro que deixa para mim
que vem pra mim, se eu não me engano, tá? Se não me falha a minha memória, foi o Coleman, ou outro fisiculturista, não lembro direitinho. Mas teve um cara desse que ele ficou 3 anos sem provar chocolate. Justamente, junto com a equipe multidisciplinar, eles começaram a perceber que ele não ia ter tanto resultado se ele começasse a utilizar de doces, etc., mesmo na fase dele, onde ele poderia ter uma ingestão maior de calorias. Então, quando a gente pensa na questão de ganho de massa muscular e acúmulo de gordura, nem sempre isso é tão válido para todo mundo. E você precisa de calorias sim, precisa aumentar essa demanda, esse suporte energético, porém de maneira inteligente, logicamente, de maneira programada, para não ficar igual aquela galera lá que fica gigante, tá? Mas aí é o que cai muito no nosso dia a dia. Não aparece o braço, não aparece de fato a musculatura aparente, mas sem aquele inchaço não aumentando. É justamente pelo acúmulo de gordura que tem no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, muitos de vocês devem estar perguntando assim, mas Leandro, que resultados as pessoas têm com ganho de massa muscular? Por que é bom construir músculo? De que maneira eu posso fazer isso? Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é a importância. A maneira eu vou explicar no final do vídeo, então aguarda aí que eu vou te falar direitinho. Primeiro detalhe importante, tá? Por que é importante ganhar massa muscular? Primeiramente, eu quero que você entenda um detalhe. Para ganhar massa muscular, você necessita, para realizar suas tarefas diárias, ou seja, se deitar, se levantar, sentar, caminhar, para você pegar um objeto. Então tudo isso você necessita o quê? Você necessita de músculos para realizarem aquela contração muscular, como eu falei para vocês, voluntária no início da nossa aula, e aí sim você executar uma tarefa, tá bom? Então essa é a principal importância, você ter sua funcionalidade ali no seu dia a dia, para realizar suas tarefas sem uma dependência de outra pessoa. Vocês sabem que a partir dos 30 anos, tá, a gente tende ao quê? A ter toda uma modulação hormonal, e a gente acaba fazendo com que eu mude um pouquinho essa questão e entrando num estado que eu começo a perder massa muscular. Então, quando eu começo a perder massa muscular, o que vai acontecer basicamente? Logicamente, eu não vou ter aquela minha mesma disposição. Isso vai mexer de forma diretamente com produção hormonal, isso vai mexer diretamente com a minha saúde, com a minha disposição, etc. Ou seja, a massa muscular ela vai te acompanhar ali ao longo da tua vida, no teu dia a dia, tá bom? Então, um detalhe muito importante que eu quero que vocês coloquem na cabeça, tá? A gente precisa de força, de massa muscular desde o início da nossa vida, tá? Até o final dela. Pensa comigo, um bebê recém-nascido, por que ele não consegue sentar? Porque ele não consegue engatinhar? Porque ele vai fazendo o quê? Ele vai criando força, ele vai criando uma estrutura muscular para que ele possa executar um determinado movimento. Então, quando ele começa a se movimentar, ele começa o quê? A tentar virar de lado, depois ele começa a pegar no pezinho, ele começa a estimular a musculatura dele para ele ter um determinado resultado. E aí sim ele começa a fazer força de estender os braços, tirar o peitoral do chão, começar a engatinhar e etc. E o que acontece lá no final da nossa vida? Lembra que a partir dos 30 a gente começa o quê? A reduzir a quantidade de massa muscular? Então, quando a gente chega no final da nossa vida, se a gente não se cuidar, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade de realizar minha locomoção. Então, para eu andar até dentro de casa, é muito complicado. Eu fico com dificuldade de executar minhas tarefas mais simples, como sentar, levantar. Então, tudo isso depende porque eu venho perdendo massa muscular ao longo dos anos. Ou seja, se eu não de fato preservar a minha saúde, a minha funcionalidade, eu não consigo evoluir, tá bom? Então, desde o início da nossa vida até o final dela, a gente precisa de músculo, a gente precisa de força, a gente precisa justamente trabalhar em cima disso. Tudo bem? Então, pode estar me perguntando da seguinte forma, né, Leandro? Mas Leandro quer ganhar massa muscular,
o que é hipertrofia. Por que ter hipertrofia? Que forma que existe para a gente trabalhar em cima disso? Primeiro detalhe importante, galera, hipertrofia. Basicamente, a hipertrofia ela nada mais é do que o aumento da área de secção transversa do músculo. Ou seja, eu tenho um aumento muscular, eu tenho um aumento de miofibrilas, para isso eu ter esse ganho, entendeu? Então, quais formas de hipertrofia a gente tem? Basicamente, a gente tem duas formas de hipertrofia, que é o que a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática e hipertrofia miofibrilar. Mas, Leandro, me explica, o que é isso? Uma acontece separada da outra, eu posso fazer só um trabalho voltado para a hipertrofia sarcoplasmática, ou só voltado para a hipertrofia miofibrilar? Me explica um pouquinho sobre isso. Primeiro detalhe, galera, hipertrofia sarcoplasmática, o que vai acontecer com ela? A hipertrofia sarcoplasmática ela é algo que acontece de forma basicamente momentânea, tá? Ela também está muito ligada à sua questão de hidratação e à sua questão nutricional, tá bom? Então, basicamente, falando de uma forma direta e grossa, a hipertrofia sarcoplasmática nada mais é do que aquele pump. Pensa comigo, cheguei lá na academia hoje, tá? Você que é mulher, e aí eu vou fazer uma série de agachamento. Fiz agachamento pesadão, fiz a primeira série, fiz a segunda, a terceira série, o que acontece? A perna tá o quê? Tá mais pesada, parece que tá mais inchada. Então, principalmente vocês, mulheres, que adoram aquela foto pós-treino, forçando a coxa na frente do espelho, é justamente esse pump muscular, esse inchaço muscular, é conhecido como hipertrofia sarcoplasmática, tá bom? Então, isso acontece no dia a dia de treino, tranquilo? Então, esse é um dos marcadores inflamatórios que vão demonstrar com que o teu treino está sendo eficiente, porque tu tem uma quantidade de água e de nutrição para que tu mantenha essa questão do teu pump dentro do teu treino, tudo bem? E o que seria a hipertrofia miofibrilar? Basicamente, é quando você tem um trabalho voltado na proteína contrátil, ou seja, você tem um dano tecidual na fibra. Então, quando eu faço um movimento, eu tenho um rompimento de fibra. Então, esse rompimento de fibra vai fazer com que eu tenha uma síntese proteica, vai fazer com que essa fibra se recupere e aí sim fique mais forte. E aí sim ela consiga render um pouquinho mais no meu treino, fazendo com que eu consiga trabalhar com um volume de treino maior, com pesos maiores e fazendo com que de fato eu renda um pouquinho mais. E aí tu deve estar me perguntando, mas Leandro, eu consigo fazer com que eu tenha essa hipertrofia tanto miofibrilar quanto sarcoplasmática de formas separadas ou não? Primeiro detalhe, galera, essa hipertrofia elas acontecem basicamente juntas. Então, lembra que eu falei para vocês, quando eu começo no agachamento lá e eu sinto que a minha perna deu aquele pump, aquele inchaço, essa é uma das fases da hipertrofia. Só que para isso eu preciso trabalhar com a sobrecarga. Essa sobrecarga, no decorrer do trabalho, no decorrer do treino, vai fazer com que eu tenha esse dano tecidual. E esse dano tecidual vai agir diretamente para quê? Vai agir diretamente para romper essa fibra. Teve o rompimento da fibra, automaticamente, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me recuperar pós-treino. E essa recuperação pós-treino vai fazer com que essa fibra fique mais forte e de fato possa se multiplicar. Tranquilo? Então, a junção desses dois trabalhos vai fazer com que eu possa, de fato, melhorar o meu dia a dia e melhorar a minha questão hipertrófica, ganhando mais massa muscular, ganhando mais volume de massa muscular e, de fato, tendo maiores resultados. Tá bom? Uma coisa que a galera sempre pergunta e confunde é como eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? A maneira mais simples que eu quero que vocês entendam é a regularidade, galera. Regularidade de quê e por quê? Eu preciso ter regularidade para fazer com que eu tenha hipertrofia no meu treino. Ou seja, se eu me proponho a treinar 2 vezes na semana, eu preciso botar isso em pauta. Não, Leandro, hoje eu vou me propor a treinar 3 vezes na semana. O que eu faço? Eu preciso botar isso em pauta, no meu dia a dia. Por quê? Porque você vai dar estímulos para o seu corpo e justamente vai ter períodos de recuperação. Então o teu treino ele tem que estar voltado justamente para o teu tempo
de tensão e o teu tempo de recuperação, para que tu possa ter esses estímulos. O que eu não posso fazer? Essa semana eu vou todos os dias treinar. Semana que vem eu vou um dia, eu vou 2 dias, não, eu vou quando der. A próxima eu alterno, eu vou 3 vezes. Isso faz com que eu tenha de fato, eu não tenho uma organização para que o meu corpo comece a entender a forma com que ele vai ser trabalhado e com que isso vai me gerar mais resultados no meu dia a dia. Então eu preciso fazer com que eu entenda esse processo, preciso fazer com que eu tenha de fato esses resultados e consiga agregar nas minhas tarefas diárias. Tudo bem? Então, por que é importante ganhar massa muscular? É justamente pelo que eu falei para vocês. A gente precisa de massa muscular do início ao nosso final da vida. A massa muscular em si não é só uma questão estética. Então, logicamente, principalmente vocês mulheres, vocês gostam de ter aquela perna mais torneada, aquele bumbum empinado, aquela costa um pouco mais desenhada. Isso vai contribuir para justamente vocês afinarem aquela cintura. Ah, mas eu não gosto de treinar superiores. Se você é mulher e não gosta de treinar superiores, tá? Eu lhe aconselho que você volte a treinar ou comece a treinar o quanto antes. Por quê? Você só consegue aumentar a sobrecarga no seu treino de inferiores se os membros superiores forem fortes o suficiente para aguentar essa sobrecarga. Tranquilo? Porque a gente vai chegar num momento que eu não vou conseguir evoluir no treino. E você vai precisar de quê? De força no teu tronco. Outro detalhe importante. Se eu tenho um trabalho voltado principalmente para minhas costas, eu faço com que essa minha silhueta, essa minha lateral do meu corpo, que vocês gostam, que a galera chama do corpinho de violão, apareça um pouquinho mais. Isso faz com que o meu quadril também se destaque. Ou seja, para o físico da mulher é de suma importância, além, logicamente, da saúde e para a proteção das articulações de modo geral. Então, você necessita dessa questão, desses treinos, tá bom? Outro detalhe importante é justamente a sua funcionalidade. Você não depender de ninguém, nem agora, nem futuramente. Eu tenho certeza que vocês querem curtir o marido de vocês, os filhos e os netos. Então, para que eu tenha saúde, até lá eu preciso o quê? Eu preciso de massa muscular, eu preciso de força. E, logicamente, eu dependo de quê? De treino, para que eu possa me manter ativo. Tudo bem? Então, esses são os detalhes mais importantes quando a gente fala da questão de massa muscular e do aumento da massa muscular em si. Tá? E aí muita gente pergunta também da seguinte forma: Leandro, só dá para ganhar massa muscular na musculação? Tem como ganhar massa muscular em outros momentos, em outros lugares, em outras atividades? Então, lógico, quando a gente fala da questão de ganho de massa muscular, tá? O nosso padrão ouro é a academia, é a musculação em si, entendeu? Por quê? A gente consegue isolar alguns músculos, tem alguns aparelhos voltados diretamente para isso. Porém, a gente consegue também gerar hipertrofia de outras formas. Como? Exemplo, treinando em casa. Em casa, peso corporal, treinando em casa. Qual a dificuldade de treinar em casa? Muita gente não sabe como acessar o treino em casa. Muita gente não sabe como executar esse treino em casa. Como adaptar o treino em casa. Então você pode treinar com peso corporal, tá? E quem sabe treinar com peso corporal tem resultados excelentes. A gente sabe que é uma dificuldade imensa controlar o peso do próprio corpo. E você consegue adaptar os exercícios também, com uso de ligas, com uso de halteres, etc. Ah, Leandro, isso não dá resultado para mim, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma aluna que ela, em 33 dias, ela perdeu 6 quilos de gordura treinando apenas em casa. 6 quilos de gordura treinando apenas em casa. Ou seja, foi um treino voltado para ela e direcionado para que ela tenha esse resultado. Entendeu? Então, se você treina direitinho, com as adaptações necessárias para a sua realidade e voltado para que tu possa fazer e ter essa regularidade, logicamente dá resultado. Outro tipo de treino que faz com que você ganhe massa muscular e de fato construa músculos é o treino funcional. Porque muita gente acaba confundindo que o treino funcional vai ficar correndo em cima de cone, é fazer aquela escada de agilidade, é pular de um lado para o outro.
E não, quando a gente pensa num treino funcional, a gente pensa na programação dele. Dá um pouquinho mais de trabalho de fato. Então, eu posso focar numa fase de hipertrofia, eu posso focar numa fase de força, eu posso misturar um pouquinho o trabalho de endurance com o trabalho de hipertrofia, mas sempre tendo um norte do foco principal do meu aluno. Isso vai fazer com que, logicamente, ele tenha resultado e, lógico, eu aumente minha quantidade de massa muscular, tá bom? E aí muita gente também chega comigo, mas Leandro, eu até queria fazer, mas porra, eu só treino CrossFit e não dá para treinar musculação no CrossFit. Então, galera, primeiro detalhe importante para vocês: musculação dá para treinar em casa. Por que num box de CrossFit não dá para treinar? Lógico que dá para treinar. E é de suma importância que você, praticante de CrossFit, utilize a musculação no seu dia a dia. Ah, é chato. Tá, bora lá, o que é mais chato? Fazer musculação ou ficar sem treinar? Porque se você não faz a parte de musculação de fato, uma hora ou outra você vai ficar sem treinar. Por quê? O teu corpo ele não vai aguentar. Você vai acabar, infelizmente, se machucando. Ah, Leandro, tu tá falando que o CrossFit lesiona. Não tô falando que o CrossFit lesiona, tá? Até porque, quem sabe, eu dou aula de CrossFit ainda para alguns dos meus alunos. Eu dei aula durante muito tempo. Eu estou falando que a forma como os treinos são programados na maioria dos boxes lesiona. Por que, Leandro, lesiona? Justamente pela questão, o treino ele é programado com uma única função na maioria dos boxes, tá? Não estou falando em todos, estou falando na maioria que eu já conheci. Eles são voltados para você suar no seu dia a dia. É para aquela galera que vai lá, faz aquele treino, sai suado, pingando. Ah, morri, hoje o treino foi pesado. Só que muitas das vezes não tem aquele treino voltado para que tu possa fortalecer teu ombro, que é uma articulação que tu acaba expondo ela muito no teu dia a dia, um trabalho de posterior e glúteo para preservar teu joelho, teu quadril, um trabalho de fortalecimento da tua lombar, dos teus paravertebrais. Então, isso a gente consegue ganhar com a musculação. Então, você consegue excelentes resultados na musculação dentro do box de CrossFit, treinando com pesos livres. E a gente sabe disso. Para construir massa muscular, treinar com pesos livres é excelente também. Tanto pesos livres, quanto dentro da sala de musculação. Então, você consegue ter resultados em ambos os lugares, tá bom? E aí, muita gente pergunta também sobre a questão da evolução, né? Como eu faço para começar a entender essa minha evolução? Como é que eu vou começar a perceber a minha quantidade de massa muscular? Quanto tempo de treino eu consigo visualizar isso? Se você está começando agora, para você começar a perceber, a sentir que o teu corpo está mudando de fato, ganhando volume, aumentando sua quantidade de massa muscular, é uma questão de 8 a 12 semanas. A literatura aponta de 8 a 12 semanas para você começar a entender o seu resultado. Tranquilo? Ou seja, após a 8ª semana e a 12ª é onde você consegue de fato ter essa percepção. Mas logicamente, outros fatores, principalmente, eles acontecem antes, como aumento de força, aumento da autoestima, você começa a entender o seu processo no seu dia a dia de treinamento e etc. Tá bom? Então, o que acontece muito? Muita gente acaba reclamando e falando que não muda de vida, não tem o start porque não tem tempo e não tem dinheiro. Então, galera, eu gosto muito de falar sobre essa questão, porque eu digo que tempo ele é prioridade e principalmente organização. Por que organização, né? Porque se você organiza o seu tempo de maneira correta, você organiza suas tarefas, sua casa, seu filho, você consegue ter esse tempo sim. Muitos alunos que eu tenho, muitas das vezes não tinham resultado por uma falta de organização. Quando eu peguei na mão delas, direcionei, vocês vão fazer assim, assim, assado, e dessa forma, a gente começou a ter resultado. E elas começaram a se conscientizar que isso, na vida delas, fazia diferença. De modo geral, não só para a saúde, mas também para ela se sentir bem, para ela começar de fato a entender como que ela poderia melhorar. Então, é uma questão organizacional de fato, tá bom? E aí muita gente fala, mas o meu resultado ele pode demorar, o meu resultado é rápido. Como é que ele acontece?
Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pensa comigo. Eu vivi 28 anos da minha vida, e nesses 28 anos que eu vivi, eu pratiquei atividade física apenas uma vez na vida, em torno de 2 meses. Tudo que eu fiz foi justamente me tornar uma pessoa sedentária, que não praticava atividade física nenhuma, que provavelmente me alimentava mal, que dormia mal e trabalhava muito. Por que eu tive essa vida de 28 anos? Por que eu iria mudar em 2 meses? Eu preciso de algo chamado regularidade para ter essa mudança. Então essa mudança ela vai acontecer ali a partir, logicamente, da 8ª à da 12ª semana, se eu programar e direcionar isso de maneira correta, ou seja, eu preciso em média de 12 semanas para isso, tá? Mas isso vai fazer com que eu tenha uma regularidade futura, para que eu possa melhorar ainda mais e escalar meu resultado. Não é do dia para a noite. A gente precisa o quê? De estímulos diferentes e de entender o processo para a gente ter mais resultado. Tudo bem? E aí muita gente fala, Leandro, se eu não fizer força, o que acontece? Vou falar aqui de um cara que eu gosto de vez em quando de assistir, que é o Musa. Ele sempre fala que a galera pergunta pra ele, pô Musa, mas por que tu é grande e tal? Como é que tu faz? Por que tu tem muita massa muscular? Fala, cara, eu penso em construir o máximo de massa muscular enquanto eu tô mais novo. Porque eu sei que com o passar dos anos eu vou tender ao quê? A perder essa massa muscular. Então ele, Rogério Camões, são os caras que treinam a vida toda para quando chegarem na idade estarem bem. Rogério Camões já tem uma idade assim avançada, ele está ali com o corpo perfeito, definido, grande, volume de massa muscular, e ele vive basicamente para isso, para aumentar a massa muscular dele, para quando ele chegar lá numa certa idade, ele não precisar tentar estar correndo atrás de prejuízo, tá bom? Então, essa coisa de construção ela é de suma importância. Então, é por esse motivo que eu preciso investir não só meu tempo, mas também o meu dinheiro. Consigo dizer que dinheiro é uma forma de você separar quem está disposto a realizar algo e quem não está disposto. Por quê? Doeu no bolso, o cara vai ter que fazer. Se ele tirou um valor ali para pagar algo, ele vai ter que fazer por mais que ele não queira. Então, é o que vai mudar justamente o jogo e fazer com que ele esteja disposto ou não, tá? Então, qual o melhor momento que você acha para ganhar massa muscular? Galera, lembra que eu falei para vocês que após os 30 a gente começa a reduzir a quantidade de massa muscular? Então, o melhor momento para começar a construir massa muscular é agora. Porque quanto mais você se afastar dos 30 anos, chegar nos 35, 40, 45, mais difícil vai ser. Não vai ser impossível, vai ser um pouquinho mais difícil. Porque você vai precisar de mais tempo e, logicamente, quando você começar a fazer a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, o seu corpo já vai começar a se adaptar. Esse processo se torna mais rápido e, logicamente, bem válido para a sua saúde, para a sua qualidade de vida e principalmente para a tua autoestima, tá bom? Então, muita gente fala, Leandro, fala dos pontos aí que você vê que as pessoas mais erram. Então, primeiro detalhe, quando a gente fala da questão de construção muscular, tá? Os 2 pontos que as pessoas mais erram é executar um volume excessivo de treino. Exemplo, até uma conhecida minha falou, eu falei, como é que tá teu treino? Ela falou, não sei. Aí eu falei, como que tu não sabe o teu treino, cara? Teu treino não tem tempão. Ela falou, não, o meu treino é igual da blogueira. O personal dela dá o treino pra ela, tá? Pelo menos é do personal, né? Não é só da blogueira que dá o treino, mas o personal dá o treino pra ela. E aí o que eu faço? Eu copio todo o treino dela e faço. Eu falei pra ela, vem cá, o cão. Tu acha que tu é igual a blogueira lá? Tu acha que tu te alimenta igual a blogueira? Tu acha que tu já tem um tempo de treino que a blogueira tem? Tu acha que tu tem um suporte nutricional igual dela? Não, bicho. É totalmente diferente. Tu não vai ter resultado mesmo dela. Até porque se eu quisesse ficar grandão, eu ia pegar o treino do Arnold e ia fazer. Pronto. Fiquei marombando. Tô gigante.
E a gente sabe que não é assim. A gente precisa entender que treino a gente tem que ser voltado para aquela pessoa, tem que entender sobre volume, intensidade, método de treino, quem vai executar, como vai executar, quantas séries, qual o tempo de descanso, tudo isso engloba para fazer com que você tenha de fato o resultado. Então não é porque eu treino já 2, 3 anos que eu sei tudo de treino, tá? Eu tenho mais de 10 anos de experiência com treinamento, mais de 10 anos dando aula, ministrando aula, estando à frente, já dei cursos para professores de educação física e eu estou sempre me atualizando. Aí o cara acha que ele levanta o peso lá e ele entende tudo. E a gente sabe que não é assim. Se fosse desse jeito, todo mundo era magro, todo mundo era forte e pronto. A gente sabe que o nosso corpo é algo muito complexo, que a gente tem que estudar dia por dia para sempre tentar se atualizar e trazer coisas novas. Como eu faço isso para trazer coisas novas aqui para vocês, tá? Então, como eu vou começar a ter resultado? Então agora sim a gente vai começar no como. Primeira coisa, tá? A gente vai iniciar tendo resultado da seguinte forma. Você vai ter que ter uma regularidade do treino. Não importa se são 2 vezes na semana, não importa se são 3, 4, 5. O que eu te indico? Se você está retornando à atividade física, comece com um número menor. 3. 3 é pouco, consigo 4. 4. Não, Leandro, eu quero ir todo dia. Eu te aconselho a que você não vá todo dia. Vá segunda e terça, descansa quarta, quinta e sexta. E aí quando passar as 2, 3 primeiras semanas, 4, aí você aumenta esse tempo. E você vai adaptando a sua rotina. Por quê? A intenção é que você tenha uma rotina diária e tenha de fato uma constância nessa programação. Não adianta essa semana eu ir todos os dias e semana que vem eu vou 2 vezes. Eu preciso de uma constância, tá bom? Outro detalhe importante que vamos fazer com que você construa massa muscular é seguir um protocolo de treino voltado para a tua necessidade. Minha necessidade é ganhar músculo. Vou pegar o treino lá do Arnold para ficar gigante. Não vai servir para ti, por tudo que eu já comentei aqui no início da live. Então, eu tenho que ter um treino voltado para a minha realidade. Segundo ponto importante, tá? Eu preciso ter um suporte nutricional. Não dá para eu querer construir músculos se eu começo a cortar carboidrato e cortar tudo que me vem na cabeça sem uma orientação nutricional. Eu preciso agregar esses pontos, juntá-los e aí sim eu vou começar a ter mais resultado, tá bom? Então uma dica para a galera que está retornando para a atividade física é começar com um número um pouquinho menor. É sempre, não vou todos os dias, vou 4 dias na semana. E aí com o tempo, a partir da quarta, quinta semana, tenta aumentar o número de vezes. Depois que você já de fato começou a se adaptar àquele estímulo. Então, coloquem isso no seu dia a dia que vocês vão ter excelentes resultados. Tá bom? Existe, quanto tempo eu poderia fazer isso para conseguir começar a me adaptar? A adaptação de fato ela vai acontecer a partir da 3ª semana, ou seja, 21 dias você vai começar a se adaptar. Então as 3 primeiras semanas elas são um período onde você vai entrar naquele estímulo e você vai tentar melhorar dia por dia, até o seu corpo se acostumar com aquele estímulo, se adaptar de fato e você consegue melhorar. Porém, de fato, você só está apto a executar uma determinada tarefa quando você já tem ali em torno de 3 a 6 meses realizando de forma contínua, de maneira onde eu possa me manter sem nenhum problema, tá bom? Então, galerinha, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês. Antes de terminar, eu quero fazer um convite para você que é mulher. Se você quer reduzir seu abdômen, construir músculos em 12 semanas e sem monotonia, tá? Eu vou te pedir para te clicar no link da bio que eu vou te dar 3 aulas online gratuitas te ensinando esses detalhes. Então, no dia 11, 12 e 13 de abril, as nossas aulas estarão no ar para você. Então, clica no link, se inscreve, pega esse vídeo, encaminha para tua amiga, para o teu amigo, que a gente vai ter um super evento para vocês. E a gente vai tentar melhorar e aprender e não errar mais esses detalhes, tá bom? Muito obrigado, valeu a todos. Boa tarde, bom descanso para vocês e tamo junto, bebês. Valeu!